Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos trabalhando aqui a matéria, o desenvolvimento natural da igreja, o DNI, e nós estudamos as 8 marcas de qualidade, que são estas, não custa nada repetir: liderança capacitadora, ministérios orientados pelos dons, espiritualidade contagiante, estruturas eficazes ou funcionais, culto inspirador ou inspirativo, grupos familiares ou grupos pequenos, evangelização orientada pelas necessidades e relacionamentos marcados por amor fraternal. Nós já estudamos um por um, os alunos estão cientes do que se trata. O que eu quero dizer nessa aula é que nenhuma dessas marcas pode faltar. Estas marcas não foram criadas pela equipe do DNI. Essas marcas, elas vieram como fruto, como resultado da pesquisa. Então, na pesquisa feita no mundo inteiro, aí, mais de 1000 igrejas, em todos os continentes, inclusive aqui no Brasil, algumas igrejas foram alvos da pesquisa, e se perguntou ou buscou se conhecer quais as marcas de qualidade daquela igreja, quais os fatores faziam aquela igreja crescer. Então, se descobriu que essas igrejas que mais cresciam tinham 8 marcas, que são essas, e nenhuma delas pode faltar. Suponhamos que, quando nós chegamos numa igreja, ou nós que já estamos aí no pastorado de uma igreja, nós olhando para essas 8 marcas, ou mesmo fazendo ali o perfil da igreja, descobrindo que uma marca é a mínima, e isso nós vamos estudar daqui a pouco. Então, a pessoa, o obreiro, diz assim: eu vou gastar muito tempo aqui nessa marca. E ele elege uma marca. Ou ele elege 1 ou 2 ou 3 marcas em detrimento das demais. Um colega nosso esteve aqui, fez o teste na igreja, o perfil, descobriu que a igreja, uma das marcas menores era a espiritualidade contagiante. E nas propostas do DNI, espiritualidade contagiante tem muito a ver com vida de oração, com devoção. E ele então me contou que ele resolveu turbinar a vida de oração da igreja. Então, antes da escola dominical tem uma reunião de oração, antes do domingo à noite, do culto da noite, tem uma reunião de oração, tem um relógio de oração, as pessoas estão orando de madrugada. E então a igreja foi assim tomada por um espírito de oração. E eu disse para ele: meu colega, meu irmão, muito jóia, muito bom. Nenhuma igreja pode viver sem essa vida de oração, é muito importante. No entanto, não pode ser só isso. Aí, primeiro, que a igreja vai se cansar disso aí, de só a vida de oração. E segundo, é que outras marcas vão faltar. Não deu outra. Passado mais ou menos 4 meses, ele disse: olha, não deu certo e não funcionou do jeito que eu imaginava. Ele disse: não funciona, porque vamos pensar numa planta, numa árvore. A gente pode dar muita água para a planta, mas não é só a água que vai fazer a planta crescer. A igreja é como uma árvore, lembra que nós estamos falando sobre isso? Então não precisa de água, precisa de adubo, precisa de calcário, precisa de luz solar, precisa que se tire aí as pragas. Então é muito mais do que isso. Então as 8 marcas precisam crescer em conjunto. Então nós devemos tomar cuidado com, primeiramente, o fator mínimo. Né? Quando se faz a pesquisa, nós temos aqui, por exemplo, algumas pesquisas. Eu tenho aqui, por exemplo, essa pesquisa. Aqui tem um fator mínimo aqui nessa igreja da ICEB, que deu aqui grupos pequenos. Então, chegando-se a essa pesquisa, aqui essa igreja, ela precisa atingir aí 65 para crescer, mas os grupos pequenos ficaram em 32. Essa igreja, ela não vai crescer enquanto esse fator mínimo não crescer. É importante o fator mínimo ser desenvolvido, porque se isso não acontecer, é como aquela duela num barril, né? Você coloca água e a água só vai até a duela menor. Então, se você tem um balde e você tem um furo no meio do balde, a água só vai até o furo, ali ela vaza. Então é preciso cuidar do fator mínimo. Quando você receber a pesquisa, ali o resultado, o perfil da igreja,
Você faz a pesquisa, manda lá para o pessoal da Editora Esperança, eles mandam o resultado para você e você vai ter então um perfil da igreja, conhecer a igreja e você vai ver ali os fatores mínimos. Então você precisa investir nos fatores mínimos, sem esquecer, no entanto, as demais marcas. Existem igrejas que investem tanto num fator, com tanta força, e que quando ela faz o teste pela segunda vez, 1 ano depois, 6 meses depois, percebe que outras marcas agora abaixaram. É preciso crescer como um todo. A planta precisa de água, mas precisa de adubo, precisa de sol, precisa de cuidado, precisa de ser podado de vez em quando. Então é muito importante saber disso. Às vezes um de nós no ministério tem um dom, então, e nós fazemos com que a igreja se desenvolva, ou cresça, ou se fortaleça debaixo daquele dom que nós temos. Então alguém tem o dom de pregar, então ele quer que o culto seja em torno da pregação, ele trabalha a pregação para que as pessoas cheguem ao culto. É muito importante isso. Mas e quando as pessoas se converterem? E quando precisar de novas estruturas? E quando se encher de crianças e precisar de liderança capacitada? Então vejam, nós temos que investir em todas as marcas. O nosso dom, ele é importante no todo. Mas é importante também que outros irmãos saibam seus dons para que todas as marcas cresçam de maneira eficaz e em conjunto. Então, cuidado com isso. Não priorize uma marca. Vocês já viram, por exemplo, alguns movimentos, algumas igrejas, que tudo é grupo pequeno, tudo é célula, tudo é grupo familiar. Tudo gira em torno disso aí. Essas igrejas formam rapidamente grupos pequenos, mas outras marcas precisam estar ali, né? Precisa ter espiritualidade contagiante, liderança capacitadora, o desenvolvimento dos dons, a estrutura eficaz, relacionamentos marcados por amor fraternal. No grupo pequeno, muito disso pode ser visto, mas não é tudo. Então, o conjunto é que faz a força da igreja. A igreja não é composta só por células, a igreja é composta pelo corpo. Eu estava vendo aqui, por exemplo, em Efésios 4, quando Paulo fala aqui dos dons da igreja, Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Me chamou a atenção aqui, até que todos cheguemos, até que toda a igreja, até que a igreja, como uma árvore frondosa, toda ela esteja crescendo, esteja se desenvolvendo. Então, cuidado com o fator mínimo, preste atenção, é o conjunto que importa, é o todo, é o barril todo, é a árvore toda. Não priorize uma área. Veja, como eu falei, o colega que priorizou o movimento de oração na igreja, muito importante, mas não pode ser só o movimento de oração, não pode ser só grupos pequenos, não pode ser só culto inspirativo, a igreja é mais do que o culto, não pode ser só liderança capacitadora, é preciso o conjunto, é preciso que a igreja trabalhe o seu todo, então cuidado com esse fator mínimo. Outro detalhe importante nessas 8 marcas, que o pessoal do DNI fala, é o seguinte: use os fatores maiores para alavancar os fatores menores. Isso é muito importante. Então, se você faz lá o teste e no perfil diz que a sua igreja, por exemplo, ela tem, por exemplo, lá, suponhamos, evangelização criativa como a maior marca. O povo gosta de evangelizar. Então, use essas marcas. Que a evangelização criativa chame o amor fraternal. Então, quando você desenvolve, por exemplo, uma marca, as outras marcas devem vir em conjunto. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que nós precisamos transformar alguma coisa que é difícil em uma oportunidade. Nós vamos falar, por exemplo, do vento. O vento, ele é capaz de derrubar casas, destelhar casas, galpões, derrubar árvores, causar prejuízos enormes.
Mas esse mesmo vento impulsiona moinhos, até antigamente navios a vela. É o vento que gera energia. Nós temos hoje a energia eólica, né? Então veja, é preciso pegar alguma coisa que no momento pode parecer ruim e transformar isso em força, né? Me lembro de um colega nosso que trabalha numa região onde tem muitos idosos, muitos. 90% da igreja é gente idosa. Os jovens mudaram para cidades maiores, aquele grupo de idosos ficou, e poucos pastores ficavam naquela igreja porque queriam um ministério um pouquinho mais abrangente, um pouquinho mais ativo, e ele não estava encontrando ali entre os idosos um ministério mais adequado para ele. Eu respeito, depende da fase em que nós estamos, talvez seja melhor se vir num lugar onde a gente use um pouquinho mais do nosso potencial, mais dinamismo. Mas um pastor foi para lá e entendeu que deveria usar a força que tem os idosos. Os idosos oram mais, os idosos frequentam com mais assiduidade, um idoso é um dizimista mais fiel, um idoso ele é um conselheiro. Então, a partir dessa visão, dessa aceitação dessa realidade da igreja, ele começou a puxar outras marcas, né? Hoje é uma igreja muito saudável, muito bonita, muito ativa até, e transformando, por exemplo, algo que poderia ser negativo em algo bastante positivo. Então, peguem aí as marcas aí. Quando se começa, por exemplo, grupos pequenos, vocês já imaginaram, já pensaram em quantas marcas o grupo pequeno proporciona o desenvolvimento? Por exemplo, um grupo pequeno tem que gerar liderança capacitadora, porque ali você precisa de um líder, um co-líder, alguém para dirigir a música, talvez alguém para cuidar de criança. Um grupo pequeno gera amor fraternal, as pessoas se conhecem mais, tem mais conjunto. Um grupo pequeno pode gerar evangelização. Então, quer dizer, uma marca tem que puxar a outra marca, tem que ajudar no desenvolvimento de outra marca. O pessoal do DNI, quando ele faz a pesquisa, eles vão aí de uma marca de 0 até 100, e eles são capazes de determinar, através aí das tabulações que eles têm, qual a marca, qual o número de cada marca. E o mais importante não é a marca maior e talvez nem a média. Às vezes uma igreja tem uma marca lá em cima. Eu conheci uma igreja, por exemplo, que em questão de amor fraternal deu 80. Mas quando chegou em estrutura funcional deu 30. Então, se você soma e divide, então você diz, deu 60, por exemplo. Mas não vale. O fator mínimo para que 99% das igrejas cresçam, esse livro ele fala isso, se uma igreja tiver o mínimo de 65, de 0 a 100, 65, o mínimo, em todas as marcas, ou o mínimo da menor marca for 65, 99% dessas igrejas crescem. Então você investe nas marcas e a igreja cresce. Eles trabalham isso quando eles dizem assim, às vezes uma igreja faz um alvo quantitativo e pode se frustrar com isso. Então alguém diz ali, esse ano nós vamos batizar 100 novas pessoas, esse ano nós vamos criar aí 10 grupos pequenos, esse ano nós vamos fazer isso e isso de maneira quantitativa. Eles não são contra essa maneira de buscar, mas eles acham que não é ideal. O ideal é você trabalhar fortalecendo a qualidade. Vejam, quando você planta uma árvore, você planta aí suponhamos uma mexerica pocã híbrida, que com pouco tempo ela dá mexerica. Mas você não determina quando ela vai dar. E você não determina o quanto ela vai dar. O seu papel não é determinar a quantidade. O seu papel, como agricultor, é propiciar que essa árvore ela tenha todas as condições de produzir, para que no devido tempo ela dê o seu fruto. Quando você trabalha as 8 marcas de qualidade,
você busca com que todas as marcas cresçam até uma média, nível 65, e se não alcançar 65, não pode ficar frustrado. Uma igreja nossa fez o teste e ela ficou com a média ali de 45. Ela fez o teste de novo e não alcançou 65. Ela não ficou frustrada, porque ela entendeu que de um ano para outro ela cresceu na média. E quando ela fizer a terceira vez, não fez ainda, com certeza ela vai estar ali naquela marca de número 65. E o pessoal do DNI, eles mostram para nós o resultado e eles dizem como é que você deve trabalhar para que cada marca cresça. Isso é importante. Eles não falam, sua igreja, o culto não é inspirador ou inspirativo. Então eles têm aí, por exemplo, esse livro aqui, Celebrando o Amor de Deus, que eu já apresentei aos irmãos. Ele diz assim, o despertar para um novo culto. Porque o culto inspirador não depende somente do pastor. Como toda a sua vida pode ser transformada em culto a Deus. Esse aqui do Klaus Douglas é dos livros do DNI, que está à disposição lá na Editora Esperança. Aqui na Mean nós temos desse livro aqui para ser vendido. Então esse livro mostra que o culto pode melhorar. Né? Ele não só mostra ali, ele não só aponta o perfil da igreja, como ele trabalha para que cada marca seja desenvolvida. É muito interessante isso. Então, todas as marcas têm no DNI um material. E você não precisa trabalhar só com o material do DNI. A nossa editora Cristã Evangélica, por exemplo, ela tem material. Suponhamos que nós queiramos trabalhar com grupos familiares, grupos pequenos, com estudos bíblicos nos lares. A nossa editora tem material. Liderança, nossa editora tem bastante material aí no nível de liderança. Então é importante a igreja conhecer. Né? O DNI ele apresenta o seu material, mas você não tem obrigação nenhuma de usar, conquanto seja um bom material para usar aí na escola dominical, nos grupos pequenos. Por exemplo, esse livro aqui, um pastor comprou 15 exemplares aí para a sua liderança, um pastor nosso. Passou um para cada presbítero, para cada diácono, estão estudando semanalmente. Com certeza o culto da igreja vai ter assim uma renovação, o que ele fala aqui, um despertar. É importante você buscar que todas as marcas cresçam. Depois de um ano, nós não sabemos exatamente quando, mas eles falam que entre 6 meses e um ano se deve fazer uma nova pesquisa, né? A minha sugestão é que a pesquisa seja feita aí no mês de outubro de cada ano. Aí você recebe o resultado aí 15 dias depois. Aí no início de novembro você começa já a fazer o planejamento para o ano que vem. E nesse planejamento, você tendo a pesquisa, você sabe em quais áreas precisa investir mais, quais marcas você precisa trabalhar melhor. E você começa a investir tempo, recurso e faz assim uma agenda, o que eu chamo de uma agenda DNI. Uma agenda inteligente. Nós sabemos que é muito fácil você fazer um calendário de atividades para a igreja. Você pega aí as datas de feriado, você faz um retiro, coloca aí datas especiais, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, mês de setembro, mês de missões, você começa ali a carimbar cada data e você apresenta para a igreja um calendário. A pergunta é, para onde vai esse calendário? Quando você tem um calendário DNI, você tem um calendário que você vai ter menos movimento e mais deslocamento. Você vai trabalhar menos, mas a igreja vai crescer mais, porque você está trabalhando com inteligência. Pode até ser que algumas das programações que a igreja está acostumada a fazer, ela não vai fazer mais. Pode ser que ela abandone certas práticas que não têm redundado em crescimento. Às vezes tem só movimento. Barulho, as pessoas estressadas, mas a nível de crescimento não há, né? Nós temos igrejas nossas aí antigas que tem muita atividade, tem uma boa agenda, tem uma boa programação, mas quando você vê o crescimento da igreja, não é adequado. Uma igreja tem que crescer como se cresce uma planta. É isso. Eu digo que o desenvolvimento da igreja, ela tem que ser... É possível você ter assim, ver para onde a igreja está indo quando você recebe o perfil, ainda que o crescimento da igreja seja algo sobrenatural, algo de Deus,
nós fazemos o trabalho do lavrador. Aquilo que Paulo nos mostra ali em 1 Coríntios 3, 9, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então Deus faz crescer a planta, mas o nosso trabalho é preparar o solo, preparar a árvore, cuidar dela. A igreja é a planta e nós queremos esses frutos na igreja, como se fosse uma árvore, e aqui os frutos que nós queremos na igreja. Então nós vamos trabalhando cada marca de qualidade, com muito zelo, com muito critério, com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e aí nós vamos ver que a igreja vai começando a crescer. Ela pode produzir poucos frutos no início, às vezes não é fácil, né? Às vezes nós somos muito apressados e queremos que a árvore dê fruto logo, mas nós precisamos com cuidado e trabalhando cada área e buscando desenvolver cada área e todas as 8 marcas de qualidade, gastando mais tempo e esforço naquelas marcas menores que a gente sabe que a igreja não tem, até que a igreja cresça, atinja aí essa média de 65 numa pesquisa, e aí ela vai crescer muito. Aí ela vai dar os seus frutos à vontade e não indefinidamente. Uma árvore não cresce indefinidamente. Eu já perguntei e pergunto, qual é o alvo de uma árvore? É dar frutos? Não. Uma árvore existe para reproduzir outra árvore. Se uma árvore dá frutos, mas ela nunca reproduz outra árvore, quando aquela árvore morrer, acabou tudo. Então, o alvo de uma árvore é reproduzir outra árvore. O alvo de uma igreja local não é só crescer. Uma árvore não cresce indefinidamente. Se ela crescesse indefinidamente, ela seria uma anomalia. Ela teria que ser arrancada do quintal. Ela ameaçaria o meio ambiente. Ela daria tanta sombra que estragaria o que está por baixo. Então ela cresce até certo ponto, produz frutos, mas depois ela vai começar a envelhecer, vai morrer um dia, mas ela precisa produzir outras árvores. Que seja esse o alvo nosso, né? Que a igreja cresça de maneira saudável, de maneira frutífera, de maneira abençoada, bem cuidada, e que ela produza os frutos, mas que a seu tempo também ela produza outras igrejas. No bairro onde nós estamos, os grupos pequenos podem se transformar em outra igreja, talvez um grupo que se mude para uma outra cidade e nós vamos acompanhar esse grupo e virar outra igreja, talvez nos unirmos a outra igreja para abrirmos uma nova igreja na cidade. Esse é o alvo da igreja. Então, em resumo, das 8 marcas de qualidade, nós não podemos eleger uma como a que nós mais gostamos, como a que tem mais a ver com o nosso ministério, como se fosse assim algo particular e eu vou fazer o meu dom ser desenvolvido naquela igreja e fazer a igreja crescer. Nós temos que pensar aqui naquilo que Paulo fala em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e aqui é a perfeita varonilidade. A igreja tem que crescer como um todo, como uma árvore, nenhuma marca dessas pode faltar. As marcas menores nós prestamos atenção, nós trabalhamos para que elas cresçam, e as marcas maiores ajudam as marcas menores. Uma árvore, por exemplo, que você joga água o tempo todo, que você cuidou da acidez da terra, mas se você não colocar um adubo adequado, ela não vai crescer. Ou se ela tiver um fungo, um parasita, ela não vai crescer. Então é preciso cuidar do todo, de todas as marcas, de todas as formas. É preciso observar, fazer o teste. Eu apenas aqui para frisar a necessidade de fazer o teste. Muitos alunos nossos que fazem essa matéria, o DNI, eles vão para as igrejas e eles não fazem o teste. Eles acham que apenas conhecendo as 8 marcas, sabendo o que significa, lendo os livros e começando a aplicar, isso resolve. Pode até resolver se for por uma sorte. Ele acertou no diagnóstico. Mas olha, meus irmãos, não subestimem o teste. O teste ele é fundamental. O teste ele mostra certinho para você trabalhar menos, para você não entupir a planta de remédio, né? Uma planta em determinada época precisa de água, então você acha que é água o tempo todo e muita água. A água não pode matar uma planta.
Existem plantas que têm excesso de água. Então é preciso saber dosar certinho e aí o teste é muito importante. Não é trabalhoso fazer o teste, não é caro o teste. Nós temos lá 3 tipos de testes. A minha orientação é o Plus, que é mais adequado para as nossas igrejas médias, menores, e receber o material, sentar com a igreja e com a liderança, estudar o material e fazer um planejamento estratégico para o ano seguinte, pelo menos, baseado nessas 8 marcas. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado é diferente, mas se você trabalhar aí com o teste, com o perfil e com o DNI, você tem ministério para a vida toda, você nunca vai precisar ir embora da igreja. Cada ano um novo desafio, e a igreja vai gostando dos desafios, ela vai crescendo com a liderança da igreja, ela vai sabendo para onde uma igreja quer ir. Às vezes eu pergunto para um membro de igreja, visitando as nossas igrejas por aí, qual é o projeto da sua igreja, qual é o alvo da sua igreja? Os membros não sabem. Quando a gente tem aqui o DNI, os membros sabem. Eles dizem, não, a nossa igreja busca 8 marcas de qualidade, você pode colocar isso no boletim da igreja. Cada membro sabe para onde a igreja está caminhando, cada membro sabe quais são as marcas maiores e menores, cada membro sabe por que ele precisa participar de um grupo pequeno. Ele não participa porque o pastor quer, ele participa de um grupo pequeno porque ele tem aquela compreensão de que no todo as igrejas que crescem precisam do grupo pequeno. Ele entende, os membros entendem que os grupos pequenos fazem parte de um projeto maior. É isso que eu estou falando com os irmãos nessa aula, para vocês pensarem nas 8 marcas, não abrirem mão de fazer esse teste, de ter o perfil, de trabalhar cada marca, de prestar muita atenção nas marcas menores, de não eleger uma marca por conta própria, mas que seja fruto da pesquisa, e de fazer com que as marcas maiores alavanquem as marcas menores. É assim que uma igreja cresce de maneira saudável, e ela cresce não indefinidamente, mas ela cresce até o ponto de uma semente cair num outro lado, cair no chão e produzir um outro fruto, uma outra árvore. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima aula.